Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês, galera. E nessa aula vou dar continuidade, melhor dizendo, vou falar sobre uma outra grandeza química, certo? Ainda falando sobre fórmulas químicas, vou falar sobre a fórmula mínima. Bem, na aula anterior falei sobre a fórmula percentual, como a gente determina a fórmula percentual. Aqui a gente vai falar sobre a fórmula mínima, tranquilo? Galera, esse assunto encontra-se lá no módulo 3, capítulo 7, página 24 e 25, ok? Vamos começar? Primeira coisa, galera, é saber o que é a fórmula mínima, né? O que ela indica? A fórmula mínima indica a menor proporção, certo? Em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Bem, então essa fórmula mínima indica a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Bem, então a gente vai fazer alguns exemplos com o objetivo de deixar isso mais claro para vocês, do que é a fórmula mínima e como é que a gente determina a fórmula mínima, beleza? Bem, temos aqui o primeiro exemplo da gente tem o seguinte: a nicotina tem a seguinte composição percentual. Composição percentual, galera, é a mesma coisa que fórmula percentual. Vimos isso, aprendemos na aula passada como determinar a fórmula percentual. Mesma coisa, certo? Então ele diz que a nicotina tem a seguinte composição percentual: em massa, 74% de carbono, 8,7% de hidrogênio e 17,27% de nitrogênio. Ele dá as massas molares de cada um desses elementos, do hidrogênio, do carbono e do nitrogênio. E ele pergunta aí a fórmula, né? Ele quer a fórmula mínima da nicotina. Qual a fórmula mínima da nicotina? Bem, como é que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos fazer de conta, certo? Que a gente tem um total, uma massa total. Vamos imaginar que a nossa massa total, ou seja, que os nossos 100% corresponde a 100 gramas, certo? A 100 gramas. Vamos dizer que a nossa massa total seja igual a 100 gramas. Sendo assim, quando eu digo que dessas 100 gramas, 74% corresponde ao carbono, então vou trazer relacionado da seguinte forma, que 74 gramas corresponde à quantidade do carbono. Beleza? Bem, vou relacionar que 8,7 gramas corresponde ao percentual do hidrogênio. Ok? Bem, e do nitrogênio, 17,27 gramas de nitrogênio. Beleza? Bem, o que foi que a gente viu? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como ele deu para a gente a fórmula percentual, então a gente vai fazer de conta que os nossos 100%, que a massa total seja igual a 100 gramas. E aí a gente vai transformar esse percentual e dizer que é igual à quantidade em gramas, certo? Então 74%, 74 gramas. E assim utilizamos a mesma ideia para o hidrogênio, para o nitrogênio, ok? Quando a gente viu a definição de fórmula mínima, diz que é a proporção mínima em números inteiros de mols de átomos dos elementos que constituem ali a substância. Bem, o que é isso? O que isso tem a dizer? Quando a gente viu em algumas aulas anteriores, a gente aprendeu a calcular a quantidade de matéria, chamada de número de mol, onde N, certo? Que é o mol, a gente calcula pegando a massa em gramas dividido pela massa molar.
certo? Dividindo pela massa molar. E é o que a gente vai fazer para cada um desses elementos. Então, vou colocar aqui, olha, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Está aqui os 3 elementos. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar determinar quantos mols que a gente tem de carbono, de hidrogênio e de nitrogênio. Então, vou fazer, olha, lembre que o número de mol é a massa dividido pela massa molar. Então, para o carbono aqui, 74, dividido pela massa molar do carbono, 12. Certo? A gente vai encontrar que resultado aqui, se a gente fizer 74 dividido por 12, a gente vai encontrar o valor de 6,17. Beleza? Para o hidrogênio, a gente vai fazer a mesma ideia. Então, vou pegar 8,7, tá aqui, olha, 8,7, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 1. 8,7 dividido por 1 é igual a 8,7. Beleza? Nitrogênio, a mesma coisa. Então, vou pegar a massa aqui, olha, 17,27 dividido pela massa molar do nitrogênio, que é igual a 14, certo? Então, quando a gente faz aí 17,27 dividido por 14, a gente encontra quanto? 1,23, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Tranquilo? Feito isso, a gente vai pegar o menor valor que a gente encontrou e dividir todos por esse menor valor. Beleza? Qual foi o menor valor que a gente encontrou? 1,23. Então, vou pegar 6,17 dividido por 1,23. Certo? A gente vai encontrar quanto? 6,17 dividido por 1,23. A gente vai encontrar o valor igual a 5. 5. Do hidrogênio, mesma coisa. Eu vou pegar 8,7 e dividido por esse menor valor, 1,23. A gente vai encontrar qual o resultado? 8,7 dividido por 1,23. A gente vai encontrar o valor de 7, e se a gente fizer o arredondamento, galera, 7,1, né? Vamos considerar esse valor aí, 7,1. Tranquilo? Bem, o nitrogênio aqui, aí a gente vai fazer, galera, do mesmo jeitinho. Vou pegar 1,23 e dividir pelo menor valor, que é 1,23. 1,23 dividido por 1,23, a gente encontra o valor igual a quanto? A 1. Ok? Bem, e aí como é que vai ficar a fórmula mínima, a proporção mínima entre esses elementos? Como a gente encontrou esses valores aqui, 5, 7,1, galera, a gente pode considerar como numericamente igual a 7. Beleza? E aqui a gente encontrou 1. Aí a fórmula mínima vai ser do carbono 5, do hidrogênio 7, do nitrogênio 1. Assim como na matemática, em química, a gente não escreve o número 1. Essa daqui, galera, aqui, C5H7N, é a fórmula mínima. Sendo assim, a alternativa correta, letra E. Deixa eu lembrar de novo o que a gente fez. Primeira coisa, relacionamos cada percentual, né? Na verdade, primeira coisa, relacionamos falei para vocês que vamos supor que a massa total seja igual a 100 gramas. Bem, se a massa total é igual a 100 gramas, a gente transformou o percentual de cada um desses elementos, carbono, hidrogênio e nitrogênio, em gramas. Beleza? Depois pegamos esses valores, a massa de cada um desses elementos, dividimos pela massa molar de cada um deles, certo? Encontramos resultado. Depois dos resultados que a gente encontrou, pegamos o menor valor
e dividimos tudo pelo menor valor. E aí a gente encontrou a fórmula mínima. Então essa aqui, olha, é a fórmula mínima. Beleza? Bem, vamos fazer mais um exemplo aí para deixar isso aí um pouco mais claro para vocês. Bem, diz o seguinte, a aspirina é um medicamento que possui propriedades antitérmicas e analgésicas. Bem, utilizado no tratamento de gripes e febre. A fórmula centesimal tá aqui a fórmula centesimal. Fórmula centesimal, galera, falei isso na aula passada, viu? É a mesma coisa que fórmula percentual. Mesma coisita. Beleza? Bem, ele quer saber a fórmula mínima. Olha, tá aqui os percentuais do carbono, percentual do hidrogênio, percentual do oxigênio. E aí o que foi que eu falei para vocês, galera? Vamos fazer de conta, vamos supor que a massa total, ou seja, os 100%, seja igual a quanto? 100 gramas. Se os 100% é igual a 100 gramas, então eu posso dizer que a massa do carbono é igual a 65,85 gramas. Aqui para o carbono, olha aqui, olha. Transformei esse percentual diretamente em gramas. Beleza? Bem, do hidrogênio, 4,88 gramas. Do oxigênio, 29,27 gramas. 29,27 gramas aqui do oxigênio. Beleza? Primeira coisa é fazer isso. Bem, lembra que a gente agora vai determinar o número de mol de cada um desses, pois a fórmula mínima indica a proporção mínima em números inteiros de mols de cada átomo que constitui aí, certo? Dos elementos que constituem a substância. Beleza? Então é o que a gente vai fazer. Beleza? 29,27 gramas. O que a gente sabe? Que para calcular o número de mol, a quantidade de matéria, a massa em gramas dividido pela massa molar. Aí não tem para vocês, não está aparecendo a massa molar, certo? Não está na questão, melhor dizendo, mas são de elementos conhecidos e aí eu vou dizendo para vocês. Lembre que não é para decorar a massa molar de cada elemento, isso é dado na questão, certo? Então a gente vai fazer o seguinte para cada um dos elementos. Para o carbono, aqui, para o carbono, o que é que eu vou pegar? Massa do carbono e dividir pela massa molar do carbono. Então é 65,85 dividido por 12. Tranquilo? E aí quando a gente faz 65,85 dividido por 12, a gente encontra quanto? 5, arredondando aqui, galera, vou colocar aqui 5,5. Se a gente for arredondar esse resultado aí, 5,5. Beleza? Bem, hidrogênio, mesma coisa. Tá aqui do hidrogênio. Hidrogênio, mesmo jeito. Vou pegar a massa do hidrogênio, 4,88, dividir pela massa molar do hidrogênio, que é 1. Isso aqui dá igual a quanto? 4,88. Beleza? Nitrogênio. Tá aqui do nitrogênio não, desculpe. Me confundi com a questão, com o exemplo anterior. Não é o nitrogênio, é o oxigênio, certo? Oxigênio. Como é que vai ficar aqui do oxigênio? Fazer do mesmo jeito. Pego a massa do oxigênio, 29,27, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 16. Isso aqui a gente vai encontrar que resultado? 29,27 dividido por 16. A gente vai encontrar um valor de igual a 1,83. 1,83. Beleza? Bem, aí a gente vai pegar agora o menor valor. Vai pegar todo mundo e dividir pelo menor valor. Qual o menor valor que a gente encontrou?
1,83. Então, eu vou fazer 5,5 dividido, só dar uma melhorada aqui, né? 5,5, cadê? 5,5 dividido por 1,83. E a gente encontra que resultado? 5,5 dividido por 1,83. A gente vai encontrar o valor, galera, olha, fazendo uma redundância, aí o valor aí igual a 3. Beleza? Bem, hidrogênio. Então, eu vou pegar, olha, 4,88 dividir por 1,83. A gente vai encontrar que resultado aí? 4,88 dividido por 1,83. A gente vai encontrar o valor de 2,67. 2,67. Beleza? Bem, aí a gente vai pegar aqui agora, olha, 1,83 e dividir pelo menor valor, que é justamente 1,83. A gente encontra quanto aqui? O resultado igual a 1. Esse é o resultado que a gente encontra, um valor igual a 1. Bem, e aí o que acontece, galera, aqui, certo? Professor, e agora? Como é que a gente vai poder fazer, já que tem que ser números inteiros, e aqui a gente não encontrou o número inteiro, certo? 2,67. O que eu posso fazer, professor, para poder deixar isso aqui escrito como um número inteiro? A gente pode fazer o seguinte, galera. Nessa situação aí, onde a gente não tem um número inteiro, eu posso multiplicar por um número, todo mundo por um número, com o objetivo de obter aqui, ou chegar próximo desse número inteiro. Tranquilo? Então, vou multiplicar aqui todo mundo aqui, olha, por 2. Bem, quando eu multiplico por 2, aqui eu encontro que resultado? 6. Bem, 2,67 vezes 2, a gente vai encontrar um valor aí, certo? A gente vai aproximar isso numericamente aí igual a, vamos dizer, numericamente igual a 5. Beleza? Quando eu multiplico aqui por 2, então a gente vai ter o valor igual a 2. Então aqui, olha, 2. Bem, aí a fórmula mínima vai ser qual? Agora a gente só tem números inteiros. Fórmula mínima, cadê? Carbono, 6. Hidrogênio, 5. Oxigênio, 2. Essa é a fórmula mínima, ok? A fórmula mínima aí da aspirina. Então, essa é a fórmula mínima C6H5O2. Qual a diferença dessa questão, desse exemplo para o outro? A única diferença é que a gente chega no final, quando a gente chegou aqui no final, esse resultado não é um número inteiro, um número fracionário. Então, eu multipliquei todo mundo por 2 com o objetivo de chegar próximo a um número inteiro, ou chegar ao valor de um número inteiro. Tranquilo? E nessa multiplicação a gente encontrou aí, aqui quando eu multipliquei por 2, 6. Quando eu multipliquei esse valor por 2, a gente aproximou considerou ele sendo igual a 5. E aqui 2. Então C6H5O2. Beleza, galera? Bem, deixo para vocês aí duas questões do Caderno Mais. Questão 26 e questão 28, todas essas duas questões envolvendo aí a determinação da fórmula mínima. Módulo 3, Caderno Mais, questão 26 e 28, ok? Bem, galera, anotem a dúvida de vocês, procurem responder essas duas questões, certo? Qualquer dúvida, anotem, e aí quando for no plantão de dúvidas, aí estamos juntos para poder retirar a dúvida de vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Valeu, galera.